A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje estaremos estudando mais uma aula da revista dos adultos, a lição de número 4, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Vai ser uma aula maravilhosa, uma aula fantástica. Fique conosco até o final e pode ter certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. 3 coisas importantes que eu quero pedir para você: aquele like abençoado do céu, também deixe o seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal, e também compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, enfim, nos ajude da melhor forma que você achar, tá bom? E também já indicando, vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado, a nossa plataforma Kit da Escola Dominical. É uma plataforma fantástica, os irmãos que estão aderindo estão gostando, né? Tenho recebido feedbacks e tem sido uma benção. Inclusive, esse material que eu estou usando agora para ministrar a aula é parte integrante do material Kit da Escola Dominical, aonde aqui eu já deixo todo o conteúdo da revista e os comentários, fora os slides, fora o infográfico, enfim, um material completo para te ajudar aí na sua semana de aula. Amém? Dado esses recadinhos muito importantes aí para o nosso crescimento, tá bom? Nos ajude, vai lá, conheça a nossa plataforma e pode ter certeza aí que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Vamos lá. A nossa aula tem como texto áureo, né, a nossa revista, a lição de número 4, o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Percebam, primeiro plano, oração. Através da oração, o lugar se moveu. Que lugar é esse? Aonde eles estavam reunidos? E o que estavam fazendo reunidos? Orando. Assim, através desse ato, todos ali foram cheios do Espírito Santo. Consequência dessa reunião, consequência desse enchimento, começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Atos capítulo 4, versículo de número 31, nós vamos trabalhar isso ao longo do texto, tá bom? Verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo, então está fazendo uma afirmação, ela suporta aflições, isso é fato, ela ora com poder, isso é outro ponto importante, e ela ousa no testemunho cristão. Falar do reino, falar de Jesus, falar da ressurreição, falar daquilo que ele é, daquilo que ele faz, enfim, é o testemunho cristão. O nosso plano de aula vai dizer o seguinte: a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios, sim, como qualquer outra igreja da nossa época. Só que havia um ponto importante. Ela enfrentava os desafios com muita perseverança, não é à toa que nós estamos aqui hoje, oração e muita ousadia. Então, diante dessas perseguições, o nosso plano de aula vai dizer que os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram, em vez de recuar, em vez de se acovardar, a presença de Deus. E com isso eles se fortaleciam na comunhão e na oração. Eram os pontos que faziam com que eles tivessem um fortalecimento moral e espiritual. Comunhão e oração. E esse Espírito Santo que nós estamos falando capacitou a igreja para suportar essas aflições, para que eles pudessem permanecer firmes e que eles pudessem proclamar o evangelho com muita coragem e com muita ousadia. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo
não é uma igreja que é intimidada, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Os nossos objetivos da lição, nós vamos falar sobre as características, vamos identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a sua perseverança em meio às provações. Segundo momento, que é o segundo tópico, analisar a importância da oração como poder vital para a igreja e também demonstrar com ousadia espiritual, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. E como eu sempre gosto de nos orientar no tempo, nós estamos falando do período inicial da igreja, então nós estamos tratando Atos capítulo 1, versículo 1, até Atos capítulo 8, versículo de número 3. Aqui nós estamos dentro de um bloco que fala sobre o período inicial da igreja em Jerusalém. Então isso vai até a morte de Estevão, ok? A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31, ao qual eu coloquei duas divisões muito importantes aqui. A primeira divisão, nós vamos falar sobre a igreja que se reuniu para orar após a soltura de Pedro e João. Esse é o texto, a leitura bíblica em classe que está na nossa revista, que vai do versículo 24 ao 30. Nós temos essa divisão. Algumas lições nós tratamos com mais divisões. Essa não precisou, só precisou de duas. Por quê? Porque a segunda divisão, dentro do texto proposto pela revista, vai falar sobre a oração atendida. E eles foram revestidos para pregar com ousadia, que é justamente o versículo 31, ao qual moveu-se o lugar aonde eles estavam, e assim todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Então, nós já entendemos que o texto que foi proposto para nós está dentro de um bloco ao qual nós temos a cura daquele homem e como resultado dessa cura, nós temos aí o interrogatório que nós vamos trabalhar de Pedro e João, e também se envolveu ali o homem paralítico. E assim eles foram interrogados, colocados em custódia, e assim foram libertos. Depois nós vamos trabalhar. Vamos lá. Na nossa introdução, eu costumo também dividir a introdução em partes, ok? A primeira parte, nós vamos falar sobre o comportamento da igreja mãe, aliás, o comportamento da igreja mãe, idêntica e revestida. Nessa lição, veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta, né? Então, há uma identificação dessa igreja e ela foi revestida. A identificação, como ela se comporta mediante a situação. Então, nós vamos ver que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Ela se comporta de maneira sóbria, de maneira firme e de maneira constante. A segunda parte, a perseverança, é a marca da igreja mãe. Por quê? Porque ele fala que uma das principais marcas que caracteriza a igreja de Jerusalém é justamente a perseverança dessa igreja. Numa terceira parte, a igreja capacitada enfrenta as dificuldades da missão, porque o autor deixou bem claro que uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da sua fé, suportando as aflições. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo. Ela tem uma causa. Qual é a causa que ela defende? O Evangelho. E por causa da causa do Evangelho, ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Então o autor deixa bem claro que sem capacitação a igreja não suportará os dias maus. A quarta parte vai falar sobre a capacidade de orar da igreja mãe. Ou seja, era outra marca. A sua capacidade de orar e com poder impactava o mundo
daquela época. A sexta divisão, aliás, a quinta divisão, né? A quinta divisão, coloquei errado aqui. A quinta divisão vai falar da ousadia. A ousadia da igreja mãe é marcada pela sua proclamação da palavra. Por quê? Porque ela era ousada em proclamar a palavra de Deus. E como ela era ousada, ela se tornou relevante no mundo, porque ela pregava o amor, ela pregava o arrependimento e ela pregava a salvação. Daí nós temos uma igreja que tem relevância no mundo, ela tem uma importância, ela tem o quê? Ela tem abertura, ou seja, ela traz uma palavra que vivifica, que transforma, uma palavra que não pode ser desprezada, ok? Tanto é que no primeiro sermão de Pedro, lá em Atos 2, o que ele fala? Ele pregando o sermão, o que faremos nós? Ou seja, se tornou relevante a mensagem. O nosso versículo-chave, irmãos, depois dessa leitura, a leitura bíblica, o nosso versículo, aliás, da introdução, o nosso versículo-chave se encontra em Atos capítulo 4, versículo 12, aonde diz, por que devemos pregar? Atos capítulo 4, versículo de número 12. O nosso conceito-chave é nome de Jesus, né? Salvação, oração, cheio do Espírito Santo e dádiva. São as palavras, os conceitos-chave, na verdade. A palavra-chave ainda é Jerusalém, assim como na outra aula. A nossa aplicação pessoal, a oposição sugere oração, não o abandono da situação. Olha que interessante, a nossa aplicação pessoal. A oposição sugere oração e não abandono da situação. Vamos lá? Então, o tópico 1 vai tratar sobre uma igreja perseverante. Subtópico 1 vai falar suporta o sofrimento. O objetivo desse tópico, eu vou começar agora a especificar os objetivos para a gente já tratar o tópico, é identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando a sua perseverança em meio às provações. Então aqui o autor fala que Pedro está indo orar junto com João no templo de Jerusalém. Então a revista diz, após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, porque esse ponto do coxo nós já estudamos, agora nós vamos estudar o capítulo de número 4, ok? Então, o versículo 1 vai dizer que Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Então, vai mudar a figura. Com Jesus, os fariseus eram um problema. Agora, o que vai ser um problema, porque é pós-ressurreição, o que vai ser um problema não são os fariseus, são os saduceus. Então, estavam ali alguns sacerdotes, chefe da guarda do templo e alguns saduceus que vieram ali questionar e também levar ali em custódia Pedro e João após o milagre que foi estudado na aula passada, tá bom? Então, no primeiro sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, vamos entender o cenário. No primeiro sermão, Pedro havia acusado os judeus de terem matado Jesus. Versículo 23 do capítulo 2. No segundo sermão, que é esse do capítulo 4, nós vemos novamente a afirmação da ressurreição de Jesus, ok? E por causa da repercussão que deu, por causa das 3.000 conversões, Pedro foi poupado de qualquer perseguição, ok? Isso em Atos capítulo 2. Isso nós vamos ver aqui o versículo 24 e o versículo 32 do capítulo 2. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver que no primeiro sermão, ele não foi preso, até por causa da resposta desses 3.000
que se converteram. E Pedro ali foi poupado de algum tipo de perseguição. Mas agora o caso é diferente. Agora ele curou um aleijado que era conhecido, e em um segundo sermão, porque o primeiro foi Atos capítulo 2, ele denuncia novamente os judeus, mais enfaticamente, de terem assassinado o seu Messias. Aí, meu irmão, isso foi demais para os saduceus e também o sacerdote que estava ali no templo. Atos capítulo 4, versículo de número 10, nós temos essa afirmação. Para os irmãos terem uma ideia, a palavra saduceu, ela é mencionada 14 vezes no Novo Testamento. 7 em Mateus, 1 em Marcos, 1 em Lucas e 5 vezes no livro de Atos. A palavra fariseu é mencionada 100 vezes, 90 nos Evangelhos, 9 no livro de Atos e uma vez em Filipenses 3 e 5. Então, para você ver a relevância, então o molde ele vai mudar. Por quê? Igual eu disse aqui. Primeiramente, eram os fariseus, eram aqueles que perseguiam Jesus. Num segundo momento, não é os fariseus mais, agora é os saduceus. Porque os saduceus, eles não acreditam em anjos, não acreditam em espíritos, em espírito humano, não acreditam em espíritos imundos e não acreditam na ressurreição. Então, quando Pedro começou a pregar no seu segundo sermão a respeito da ressurreição de Jesus, eles falaram, não, agora não dá mais. Nós vamos ter que levar ele em custódia. Então, essa foi a grande causa deles terem levado Pedro por causa da sua pregação sobre a ressurreição. Então, esse capitão do templo que é mencionado aqui, era dever, né, dos levitas montar guardas no templo, esse grande templo, que é o templo de Herodes, para impedir a entrada dos impuros. Então, a eles eram confiados os deveres da polícia do templo. Isso os irmãos conhecem, sabem que existiam os guardas. Foram também os guardas que foram lá prender Jesus, tanto guardas romanos quanto guardas do templo. Então, existia ali o capitão do templo, que é justamente esse que vai estar com os saduceus ali, juntamente com Pedro e João. Então eles ficaram, o versículo 2, né, do capítulo 4, e eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado. Então o problema não era o homem ter sido curado, esse era o de menos. A grande questão é que eles estavam pregando Jesus ressuscitado, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. E embora era uma seita vinda do judaísmo, assim como o fariasismo, né, o fariseu, mas eles interpretavam a lei de Moisés à risca. Então, se Moisés não falou, então nós não acreditamos. Então perceba, o versículo 2, né, capítulo 4. E eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. É a chave. Porque aborrecidos, eles estavam doendo-se, ou seja, profundamente perturbados, incomodados, indignados com aquela situação, e daí eles foram lá ver o que estava acontecendo. O versículo 3 vai dizer que então prenderam os dois e os puseram na cadeia. A cadeia aqui, irmãos, se você pega, eu até estava usando o léxico, né, das palavras aqui dentro de Atos, e cadeia aqui é sob vigilância. Não é o mesmo caso quando Herodes mandou prender Pedro. Lembra que Pedro foi preso, o anjo foi lá, abriu as portas, e ele chegou lá na porta onde os irmãos estavam orando, Rude apareceu, achou que era o seu anjo, voltou, aquela coisa toda. Lá realmente ele estava preso. Aqui não. Aqui, por causa do medo também da multidão, eles colocaram Pedro e João sob vigilância. Algumas traduções trazem como cadeia.
Para quê? Para ficar lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Então, a tentativa de calar os apóstolos não foram o suficiente para impedir, óbvio, a ação do Espírito Santo, pois as pessoas aceitaram de bom grado a natureza messiânica de Jesus, e isso é um ponto que incomodava muito os saduceus, e a ressurreição. Tanto é que o versículo 4, ambos falando do capítulo 4, né? Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000 pessoas, tá bom? Então, os saduceus, voltando aqui ao assunto dos saduceus, por causa da forte ênfase dos saduceus no humanismo, que nós conhecemos hoje como humanismo, eles tinham uma visão totalmente afetada sobre Deus. Então, na opinião deles, não existia uma cooperação divina nas ações humanas, e assim o bem e o mal para os saduceus estavam na prerrogativa do livre-arbítrio e na autodeterminação do homem. É como se existisse uma salvação pelas obras. Então, em relação ao homem, eles pensavam que este não tivesse uma alma imortal, uma vez que a alma morria com o corpo, e por essa razão os saduceus não acreditavam em um julgamento futuro. A respeito dos anjos e espíritos, era negada pelos saduceus, Atos 23, versículo de número 8, uma vez que faziam parte da mesma classe dos espíritos, de pessoas falecidas. Então, as doutrinas dos anjos e espíritos eram consideradas como desenvolvimento da lei oral e não da lei escrita e aceita, como eles entendiam. Enquanto a menção de anjos no Antigo Testamento, para os saduceus, era visto como uma representação de Deus em alguma forma não substancial. Dentro da escatologia dos saduceus, não havia uma crença na ressurreição dos mortos. Porém, o fariseu, por outro lado, entendia que as evidências da ressurreição poderiam ser encontradas na lei de Moisés, enquanto os saduceus dizem, como eles entendiam de forma literal, não compreendiam dessa forma. Tanto na lei de Moisés, profetas e escrituras em geral, assim os fariseus acreditavam, mas os saduceus não aceitavam as colocações dos fariseus, uma vez que eles insistiam que a autoridade suprema era somente a Torá. Então, tendo a opinião de que Moisés nunca as ensinou em detalhes. Já que ele não ensinou em detalhes, entendiam que não havia um incentivo para crer nelas. A acusação, mais uma vez, era que a doutrina da ressurreição pregada pelos apóstolos vinha de um desenvolvimento da tradição. Entenderam? Os irmãos compreenderam? Ok? Deixa um joinha, então, por essa explanação, tá bom? Então, eles foram ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Aqui, nesse primeiro ponto, o autor destaca vários versículos que eu fiz questão de deixar tudo arrumadinho aqui. O versículo 17, mas para não deixar que a notícia espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais fale de Jesus. Então, eles foram ameaçados para que eles não pudessem mais pregar sobre Jesus. E não somente falar no nome, mas que também não falasse e nem ensinasse o nome de Jesus. Então, chamaram e ordenaram duramente, porque o versículo 17, depois o versículo 18, para que não ensinasse nada a respeito de Jesus. Então, os apóstolos, aqui, Pedro e João, que são parceiros bem diferentes, né? Cada um deixou seus irmãos e foram fazer uma união na obra de Deus.
E no versículo 20 eles vão dizer: pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e também ouvido. Então aqui a revista ela vai tratar também que eles estavam cheios do Espírito Santo, porque o versículo 8 do capítulo 4 vai dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, e ele começa o seu sermão, ok? O Atos capítulo 2, versículo 23 e 24, no seu primeiro sermão no dia de Pentecostes, Pedro tinha acusado os judeus de terem matado Jesus e afirma a sua ressurreição. Atos capítulo 4, versículo 10 e 11, mas quando ele curou um aleijado conhecido, e em um segundo sermão também denunciou os judeus ainda mais, dando ênfase nesse assassinato, tá bom? Vamos lá. O subtópico de número 2, não negocia seus valores. Isso é muito importante para nós, não negociarmos os nossos valores. Essa classe sacerdotal, ela intimidou os apóstolos. A classe sacerdotal, o líder da guarda e também os saduceus, que estavam ali, para que não falassem. O versículo 19 do capítulo 4, Pedro vai ser muito enfático, dizendo assim: tá bom, então julgai entre vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ele já começa o sermão, quando você abre o capítulo 4, ele expressando: olha, vocês estão chamando nós aqui porque fizemos um bem? Vocês estão chamando nós aqui porque nós curamos um aleijado? Então, a responsabilidade daquilo que poderia acontecer iria cair novamente sobre eles. Julgai entre vós, se é justo isso que vocês estão fazendo. E diante de Deus também, vocês devem avaliar. E nós, tendo como premissa a questão da ressurreição de Jesus, nós entendemos que nós não devemos ouvir vocês, mas ouvir a Deus. Então, Pedro e João não negociaram seus valores com o partido sacerdotal e aristocrático ao qual as famílias daquela época pertenciam. Então, ele enfrentou o sistema de frente. Politicamente, eram simpatizantes de Roma, apoiando o status quo, visto que, através disso, lhes assegurava o poder. O problema em questão não era o coxo, como eu falei aqui, mas o anúncio da ressurreição de Jesus, e isso deve ser deixado bem claro em sala de aula. Então, já que eles não abriram mão do seu valor, do valor da sua fé, vamos entender alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, quando nós falamos de que nós não podemos abrir mão dos valores da fé, o que é que nós compreendemos e entendemos? Porque esses valores definem a identidade, ou seja, os valores determinam e definem quem somos e o que representamos. Quando nós falamos de valores da fé, nós estamos falando de um guia às decisões. Os valores guiam as decisões e as nossas ações e também nos ajuda a tomar escolhas éticas e responsáveis. É isso que é importante. Quando nós falamos também de valores da fé, nós estamos falando que isso inspira confiança. Por quê? Porque nós mantemos os valores que inspiram confiança, respeito e valorização do outro. Também os valores da fé promovem a integridade, ou seja, para que nós possamos manter os valores que promovem a integridade e a autenticidade do ser humano, tá bom? Então, é uma das marcas de uma igreja, uma das marcas de uma igreja que perdeu
e está perdendo o poder do Espírito Santo é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras, ou seja, as mudanças culturais e sociais. Então, a igreja pode sim se adaptar às mudanças culturais e sociais ao seu redor, o que pode levar a uma perda de princípios fundamentais. Uma liderança fraca ou corrupta, a igreja pode se tornar fraca e corrupta, o que pode levar a uma perda de direção e princípios. Outra coisa importante dentro dessa perda de princípios é a falta de estudo e compreensão das Escrituras, ou seja, a igreja pode não priorizar mais o estudo e a compreensão das Escrituras, e o que pode levar ela a uma perda dos princípios bíblicos. Outra coisa é a influência das doutrinas falsas, que a igreja pode sim ser influenciada por doutrinas falsas, heréticas, e o que pode levá-las a uma perda de princípios fundamentais. Outra coisa é a complacência e apatia. A igreja pode se tornar complacente e apática, o que pode levar a ela a uma perda de paixão e compromisso com os princípios da fé. Outra coisa importante que eu anotei, mudanças na teologia. A igreja pode mudar a sua teologia ou interpretação das Escrituras, o que pode levá-la a uma perda dos princípios fundamentais. Por último, pressão externa. A igreja pode ser pressionada por forças externas, como a sociedade ou governo, a mudar os seus princípios ou práticas. E isso nós estamos vivendo hoje no nosso tempo. Está convicta de sua fé, subtópico de número 3. Aqui o autor fala sobre a convicção da fé, porque não é apenas somente ouvir sobre Deus, mas testemunhar das suas obras. Tanto é que o versículo 7 vai dizer que as autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? O versículo 20, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e também ouvido. Somos testemunhas oculares. Tito capítulo 1, versículo 14 ao 16, passarmos um pouquinho do texto, e parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus e a ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e são capazes de fazer não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Vamos lá. O autor da revista cita Filipe, que pregou em Samaria, e todos ouviram e viam os sinais que ele fazia. Isso está também lá no versículo 6 do capítulo de número 8, ao qual diz que as multidões em volta de Filipe escutavam e viam os milagres que ele fazia. Então, esse cristianismo aqui que o autor menciona na Palestina antes de Paulo, ele foi muito importante, porque a perseguição inicial, ela vai espalhar os cristãos em toda a Judéia e Samaria, versículo 1 do capítulo 8. Então, Filipe, Pedro e João são os precursores da evangelização aos gentios. Por quê? Eles fizeram conversões em Samaria, a uma área muito proibida para os judeus religiosos. Filipe, um dos 7 diáconos, explicou o evangelho a um funcionário etíope que voltava de caminho para sua casa, versículo 26 ao 39 do capítulo 8. A planície litorânea da Judéia, até o norte de Cesareia, foi evangelizada por Pedro e Filipe. Então, à medida que a perseguição acontecia, os
judeus, que os cristãos, na verdade, se espalhavam, principalmente em direção ao norte. Essa disseminação era o prelúdio da missão gentia, porque a missão gentia, propriamente dito, como nós entendemos, começa lá com a conversão de Paulo, no capítulo 9, inclusive está sendo estudado aí pela revista dos jovens, a Carta aos Gálatas. E a gente fala um pouco ali da conversão de Paulo. E o que acontece? Essa missão começou bem antes, com Pedro, com João, com Filipe, que fizeram uma obra evangelizadora entre os gentios, ressuscitando Dorcas e tantos outros milagres que vão acontecer entre os gentios antes de surgir o apóstolo Paulo, tá bom? Então, aqui nós temos aí, por exemplo, a questão de Pedro e Cornélio, que era um centurião romano. Então percebam que já estava acontecendo a proclamação do evangelho entre os gentios. O tópico 2, uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Qual é o objetivo desse tópico? Analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. A nossa revista vai falar que Deus é plenamente obedecido no céu, porque ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido e não visto. Percebam Lucas 24:19 que eu coloquei? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Aqui nós temos uma clara identificação daquilo que Cleopas falou no caminho para Emaús, ou seja, a igreja, como o autor disse aqui, no entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Então, esses daqui, no caminho de Emaús, principalmente Cleopas, entendia que Jesus de Nazaré era profeta, e para Deus e para todo o povo, e era poderoso em atos e palavras. Então, uma coisa é você obedecer, acreditar. Jesus mesmo falou: bem-aventurados são os que não viram e creram. E esses daqui viram e creram. Então, é importante que essa mensagem seja embasada na obra do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, que possamos pregar o evangelho e quem possa fazer a obra seja o Espírito Santo. Então, aqui ele vai falar sobre essa oração dentro da revista, uma oração com um propósito. Eles foram específicos, ou seja, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. O propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta, e não o indivíduo, e não o ser humano. Então, os cristãos entenderam que havia um propósito de Deus para os acontecimentos e a forma brutal que Jesus havia sido morto. Tanto é que no versículo 27 e 28 do capítulo 4, Pedro vai reconhecer essa premissa. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade, com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus. O teu dedicado servo, que escolheste para ser o Messias, eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer. Então, eles entenderam o propósito de Deus, e isso só se entende através da oração, através do compromisso com Deus, ou seja, orando com propósito. Quando você ora
com propósito, você tem a ideia clara daquilo que pode acontecer e você se prepara para aquilo que não está acontecendo ainda, ok? Vamos lá, orando em unidade. A revista vai dizer, e levantando a voz a Deus. A palavra unânimes aqui vem do grego, né? Homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Então, se o primeiro subtópico o autor falou orando com propósito, que isso é importante, aqui ele vai falar orando em unidade. E essa questão da comunhão, essa palavra no grego que o autor colocou aqui, ela é importante. Por quê? Quando aparece essa palavra, primeiramente, Atos capítulo 1, versículo 14, aparece esse termo. E eles sempre se reuniram, todos juntos para orar, com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. O segundo momento desse termo é Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. E todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e também nas suas casas. Partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. O versículo 47 continua. Fato é que essa palavra aqui, irmãos, ela tem um significado muito interessante. Por quê? Porque significa correr juntos, em união. Não tem como correr sozinho, não tem como correr na frente, não tem como deixar alguém para trás. Esse termo aparece 11 vezes no Novo Testamento, sendo esse termo 10 vezes no livro de Atos. Então, por aparecer tantas vezes, eu citei apenas duas aparições, nos ajuda a entender o caráter único da comunidade cristã. Então, é o caminhar juntos. A comunhão é eu estou junto com você. Não é apenas comungar, não é apenas estar ali e falar que não, eu preciso caminhar junto com os meus irmãos, tá bom? Então, essa igreja é unida tanto na alegria, quanto na dor, quanto no sofrimento. Então, essa igreja é unida. Então, a primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração. Comparar com Atos 12, versículo de número 12. Pedro é liberto da prisão de Herodes e a igreja estava orando por ele. Aqui Pedro havia sido liberto pelos líderes judeus e a igreja estava também orando, porque logo após não é prisão, logo após esse interrogatório, Pedro e João vai até os discípulos e eles começam a orar, mostrando que tudo o que acontece deve ser baseado na oração. O versículo 24 vai falar: assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos, ou seja, a libertação de Pedro e João, dizendo: Senhor, tu és o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que existe neles. Sendo isso verdadeiro, eles oravam pedindo proteção, coragem e poder para operar no meio do povo. Essa oração é muito linda, irmão. 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Que tremendo, maravilhoso isso. Amém? Então vamos lá. Na revista aqui fala sobre buscar a Deus com propósito, e eu coloquei alguns pontos aqui referente à questão da importância da unidade e propósito da igreja. Primeira questão é o testemunho. A unidade da igreja é um testemunho poderoso da obra de Deus no mundo. Segundo ponto, amor e comunhão. A igreja permite que os cristãos experimentem o amor e a comunhão uns com os outros. Eficácia missionária.
A unidade da igreja pode aumentar a eficácia da missão e do testemunho cristão. As bases da unidade da igreja. Quais são as bases? Primeiro, fé em Jesus Cristo, porque a fé em Jesus Cristo é a base fundamental da unidade. Amor e respeito, o amor e respeito mútuo entre os membros da igreja são essenciais para essa unidade. A comunhão, porque é um aspecto importante da unidade da igreja, incluindo a partilha de recursos, experiências e orações. E quais são os desafios da unidade da igreja? Os desafios são diferenças teológicas, isso é fato, pode criar divisões e desafios à unidade. Culturas e contextos, as diferenças culturais e contextuais podem criar desafios à unidade da igreja. Conflitos e desentendimentos podem criar desafios a esta igreja. Subtópico 3, orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram Salmo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós estamos somente no capítulo 4, tá bom? Eles citaram capítulo 2, versículo 1 e 2 de Salmos, que diz: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramavam os agentes e os povos pensaram coisas vãs. Atos capítulo 4, versículo 25, cita Salmo 2, versículo 1 e 2, tá bom? Então é preciso orar tomando como base a palavra de Deus. Tanto é, irmãos, essa verdade que o autor traz aqui, que eu trouxe o versículo de Tiago, né? Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3. Se nós devemos orar tomando como base a palavra de Deus, o que estava acontecendo quando Tiago escreveu o capítulo 4, versículo 2 e 3? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar. Olha para você entender o absurdo que estava acontecendo. Estão prontos até para matar, se for possível, a fim de consegui-las. Então não é mais a base da oração, da conversa, da conquista, não. É a base da morte, da violência. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Então brigam, lutam e matam. E não conseguem o que querem. Por quê? Porque já que querem brigar, lutar e matar, vocês não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem. Porque os seus motivos das suas petições são más. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Tá? Vamos lá. Objetivos da lição, tópico 3, que fala sobre uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho. O que nós vamos aprender aqui? Demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do evangelho. Fique conosco, nós já estamos terminando, tá bom? Os crentes oraram conscientes, na verdade, dos obstáculos. Olha para suas ameaças, versículo 29. Então, eles estão cientes da ameaça, daquilo que pode vir. É por isso que eles foram revestidos. Eles foram revestidos primeiramente para pregar e falar das grandezas de Deus em Atos capítulo 2. Agora eles são, o revestimento é também para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Aí você consegue compreender a complexidade do revestimento. Por que o cristão deve se revestir? Justamente por causa dessas questões. Eles foram interrogados pelo chefe do templo, pelos saduceus e também pelos sacerdotes que estavam ali no templo. E eles pregavam ali no alpendre de Salomão, que ficava na área dos gentios. Isso nós falamos lá na outra aula. Então vamos lá. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo 3:12, deixa bem claro, estamos cientes, conscientes dessa realidade. Então, nos evangelhos, os fariseus eram representados como os grandes oponentes de Cristo e amigos do Estado.
no livro de Atos, são os saduceus, os mais violentos oponentes dos apóstolos. A razão para isso parece, de fato, parece ser o fato de que nos evangelhos Jesus Cristo entrou em colisão direta com eles, desmascarando as suas hipocrisias e colocando em perigo a influência que exerciam entre o povo. Os apóstolos, ao testificarem da ressurreição de Cristo, se opuseram ao credo dos saduceus. Então, eles atacam os apóstolos que ensinavam a ressurreição daquele Jesus a quem os fariseus haviam perseguido, os fariseus, e crucificado. Então, os saduceus tiveram a intenção de desferir um golpe direto ao dogma favorito da sua seita rival, que no caso, os do caminho, o cristianismo que estava surgindo, consideravam como uma seita. Então, os líderes precisavam procurar uma ocasião para justificar uma punição. Tanto é que no versículo 7 do capítulo 4, eles puseram eles e perguntaram, em que nome que vocês fazem isso? E o versículo 13 e 14, eles começaram a recuar. Por quê? Os membros do Conselho Superior, versículo 13 e 14, ficaram admirados com a coragem, revestimento de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. E o homem, o próprio capítulo 4 diz que o homem já fazia 40 anos que estava naquela condição e indo várias vezes ao dia, porque tinha 2 dias de sacrifício. Aliás, no dia tinha 2 ocasiões de sacrifício, que era de manhã e à tarde, e a oração era 3 vezes, 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde, segundo a conferência de alguns livros aqui, tá bom? Então, os membros, o versículo 16 e 17, e eles diziam, o que vamos fazer com esses homens? O que nós vamos fazer com eles? Todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, não podemos negar isso. E nós não podemos negar. Mas para não deixar que a notícia se espalhe entre o povo, vamos ameaçá-lo, a fim de que não fale mais a respeito desse Jesus. O versículo 21 vai dizer, aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza e depois os mandou embora. O conselho, a questão, o conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Mais uma vez, eles tiveram medo de fazer isso publicamente. É por isso que foram prender Jesus na madrugada. Né? Por quê? Porque era um momento ao qual eles sabiam que a multidão já havia sido dispersa. Subtópico 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Versículo 31 do capítulo 4. E foram cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, vai dizer, por isso, já que vocês estão com toda vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Procure os dons que façam com que a sua igreja cresça espiritualmente. E como Efésios 5,18 vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja cheia do Espírito Santo. E esse Espírito Santo dá crescimento para a igreja e através desse crescimento começa a surgir milagres extraordinários naquela comunidade e naquela cidade. Então as obras começam a aparecer, os dons começam a surgir e os milagres começam a acontecer.
Atos capítulo 6, versículo 3 e 5. Escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. O versículo ainda 3 e 5. E todos concordaram com a proposta dos apóstolos. E uma igreja bem instruída, capacitada e cheia do Espírito Santo é uma igreja que sabe fazer boas escolhas. Os apóstolos colocaram somente as credenciais, mas quem escolheu as pessoas foi o povo. Então eles escolheram Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau de Antioquia, que era um não-judeu, que havia se convertido ao judaísmo. Aí esse Filipe vai se destacar, capítulo 8, versículo 5 ao 8, anunciava Cristo em Samaria, as multidões se aglomeravam e os espíritos maus saíam gritando. Muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Irmãos, pare para... De tudo que foi falado aqui, a última coisa é a que me interessa. E o povo daquela cidade ficou muito alegre. Porque demônios foram expulsos, paralíticos levantaram, os coxos foram curados, ou seja, a cidade ficou alegre porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, chegou naquele lugar. Atos capítulo 3, do 9 ao 12, vai falar que Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Aí você vê toda aquela questão ali do versículo 9 ao 12, do capítulo 13 de Atos, aonde acontece a questão da cegueira de Elimas. Por que eu citei esses versículos? Porque justamente falou da questão do Espírito Santo, que dá crescimento à igreja e que age através da vida dessas pessoas. O último subtópico, ousadia na exposição da palavra. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Olha que versículo mais lindo que termina o capítulo 4, que é o período da... capítulo 3, nós temos a cura do homem coxo, o homem paralítico da Porta Formosa, estudamos na aula passada. Aí você pega, após a cura e a pregação de Pedro, eles são levados em custódia para serem ou julgados, né? E assim, quando começa aquele julgamento informal, aquela pressão psicológica que houve ali e aquelas ameaças que estavam acontecendo, eles foram soltos. E quando eles foram soltos, após dura ameaça, o versículo 31 vai dizer: e quando terminaram de fazer essa oração, o lugar aonde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em novas línguas? Não. E começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, vai falar que todos estavam reunidos no mesmo local. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo 4. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o Espírito, aquilo que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui, reunidos, aqui o lugar tremeu, aqui todos foram cheios do Espírito Santo, só que agora começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus, enquanto Atos 2, eles começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Então aqui nós temos um final maravilhoso da nossa aula, da nossa lição, trazendo esse ponto importante do capítulo 4. Então acredito eu, confio eu, que vai ser uma bênção a sua aula, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Continue nos acompanhando. Aqui no nosso canal nós temos uma abordagem um
pouco diferente, é uma abordagem um pouco mais bíblica, não é uma abordagem tão prática como talvez muitos queriam ou que muitos querem. Sei que tem ótimos canais, ótimas pessoas que trazem esse tipo de abordagem, mas aqui no canal É Tempo de Ensinar EBD, nós acreditamos que nós temos que ser um pouco mais teológico, um pouco mais bíblico, talvez até um pouco mais cansativo, mas a questão da prática, da forma como você vai aplicar na sua congregação é diferente. Então eu prefiro que você entenda e compreenda o texto e que na sua sala você aplique mais a prática do texto e assim você não seja surpreendido com o texto, com o próprio texto, através de alguma pergunta. Então eu tenho esse carinho, tenho essa observação de que eu preciso fazer com que vocês entendam e compreendam o texto, para que na sala de aula você não seja surpreendido por uma pergunta a respeito do texto, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.